Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando diretamente da cidade de Bauru, aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV. Esse é o nosso podcast, um podcast só para mulheres, que entrevistam mulheres incríveis, com experiências de vida, contando as suas trajetórias, de como elas chegaram até aqui. E hoje eu tenho uma convidada super especial que vai contar um pouquinho da vida dela. Gente, ela começou a trajetória de vida dela nessa profissão que ela tem até hoje com apenas 9 anos de idade. Eu quero saber tudo sobre isso. Mas primeiro eu quero me apresentar para você que está chegando aqui agora e não sabe nem quem eu sou. Bom, eu sou Roberta Rodrigues e eu estou aqui falando com vocês como apresentadora, mas eu também sou pedagoga, sou escritora. Eu tenho aqui alguns dos meus trabalhos que eu quero apresentar rapidamente para você. Não quero tomar tanto tempo aqui do nosso podcast, mas vou mostrar alguns dos meus livros. O meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto como eu venci a depressão e o que eu aprendi através da depressão, diretamente do divã de Deus. Eu conto aqui experiências de vida, lições de vida das quais eu aprendi diretamente com Deus e como Ele me ajudou a sair da depressão. Então é um livro muito lindo que vale a pena ser lido, vale a pena você conhecer um pouquinho da minha história. Escrevi também um livro para ajudar crianças que não querem ir para a escola, que têm problema de gostar de ir para a escola. Acho que todas as crianças passam por essa fase. Eu acho que a gente também já passou por essa fase de não gostar de ir para a escola, mas ir para a escola é uma dádiva de Deus. E aqui nesse livro eu ensino isso para as crianças. A menina que não gostava de ir para a escola. Então é um livro para ensinar as crianças de como é importante elas irem para a escola, de como é importante acordar todo dia com vida, com saúde, pôr a mochilinha nas costas, ir para a escola, e tem crianças que não podem fazer isso. Então é um livro de ensinamento para as crianças. Também escrevi um livro sobre bullying, para ajudar as crianças que estão passando bullying na escola, para que as que estão passando bullying digam não ao bullying, combatam o bullying, e também para as crianças que estão vendo o bullying acontecer, que elas também não deixem os amigos, né, como se diz, os que fazem bullying, fazer bullying com as outras crianças. Nós temos que combater, dizer não podemos aceitar o bullying. Nós, professores, pedagogos, pais, nós temos que combater o bullying, porque o bullying tem feito muito mal às crianças. Então, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola é um livro lindo para você levar para o seu filho, para que ele possa ver como ele é especial. Escrevi também um livro sobre a nossa gatinha Marie, que se chama Minha Gatinha Marie. Conhecemos essa gatinha durante a pandemia, tiramos ela do latão de lixo e ela foi morar na nossa casa, cuidamos dela até hoje e ela trouxe muita alegria para a nossa família. Então, é um livro muito lindo também para você ler para o seu filho, para a sua filha, na hora de dormir. Escrevi também um livro que se chama Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que eu conto a história de um menino aqui da nossa cidade, de Bauru, que ele tem uma cordeuteca aqui na cidade. A cordeuteca é uma biblioteca de cordéis nordestinos. E esse menino é apaixonado pelos cordéis, pela cultura nordestina, pelo Nordeste. E eu conto aqui como eu conheci o Pedro e eu conto a história do Pedro. E é um livro bem brasileiro, bem nordestino. Então, é um livro lindo também para você ler e me ajudar a chegar nas escolas, fazer esse livro chegar nas escolas. E meu último lançamento foi esse aqui, Mulheres que Transformam. É uma coletânea, na verdade, de 30 histórias de 30 mulheres fortes, resilientes, mulheres corajosas, mulheres que ensinam também lições de vida para nós, através da depressão, através do luto, através de traumas, muitas que sofreram abusos, e todas elas têm uma lição de vida para nos ensinar. Então, aqui 30 histórias de 30 mulheres resilientes, tá? Mulheres que transformam. Bom, vou deixar aí para vocês, na descrição desse vídeo, todos esses livros, como você pode encontrá-los, e se você quiser saber mais a respeito dos meus livros, é só entrar em contato comigo no Instagram, tá bom? Bom, mas quero dizer para vocês, muito bem-vindas ao nosso podcast, Elas por Elas. Aqui nós compartilhamos histórias de mulheres inspiradoras que batalham, que conquistam, que transformam vidas com coragem e com determinação. E hoje nós temos também aqui uma convidada que é muito especial, é a Tatiana. Ela tem 36 anos, ela é natural de uma cidade aqui pertinho de Bauru, que se chama Promissão, aqui no interior de São Paulo. E ela olha gente, ela faz de tudo, ó.
manicure, pedicure, depiladora, design de sobrancelhas, nail design. A Tatiana faz de tudo. Ela é uma profissional multifacetada. Ela construiu a sua história com muito sucesso, mas com muito esforço e muita dedicação. Ela começou a trajetória, como eu falei para vocês, com apenas 9 anos, atendendo na casa dela, né, a domicílio, e aos 14 anos ela já tinha o seu primeiro salão. Vinda de uma família humilde, ela nunca deixou que as dificuldades a impedissem de sonhar e buscar o seu espaço no mercado. Além disso, ela realizou cursos de administração, recursos humanos, sempre buscando um aperfeiçoamento. Hoje, junto com seu esposo, eles administram 2 comércios em sua casa, uma lanchonete e o salão, onde ela atende suas amadas clientes, né, com um serviço personalizado. A sua jornada é marcada por inovação, comprometimento e amor pela profissão. Conhecida por a sua agilidade e pontualidade, realmente, hoje ela foi pontual aqui para ver no nosso podcast, ela se tornou referência e ela inspira muitas mulheres a acreditarem também nos seus sonhos. Para Tatiana, trabalhar não é apenas um meio de sustento, mas é uma paixão que a impulsiona a ir além e a impactar vidas. A sua fé em Deus também é um pilar essencial em sua trajetória, dando forças para ela enfrentar os desafios e seguir sempre em frente. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da história da Tatiana e nós vamos compartilhar aqui as suas experiências e aprendizados. Ela falou para mim que a história dela é uma novela mexicana, mas a gente não tem muito tempo para contar toda essa novela, mas a gente vai contar um pouquinho da novela mexicana aqui da Tatiana. Então, seja muito bem-vinda, Tati, se eu posso te chamar assim. Pode ser. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Elas por Elas. Obrigada. É um prazer estar aqui. Que bom. Então, a Tati estava um pouquinho nervosa, mas já falei para ela, se solta. Tá bom? Aí, vamos bater esse papo aqui. Eu quero que você conta para mim o que te motivou a seguir na área da beleza. Você começou com 9 anos, mas com 9 anos você já sabia que você queria isso? Como que começou tudo? Então, quando eu tinha 9 anos, a minha mãe trabalhava aqui em Bauru, no hospital de base. Uhum. E era uma moda todo mundo pintar a unha de branco e riscar de palito, que era o famoso craquelado. Sim. E eu peguei e comecei a fazer. Com 9 anos? 9 anos, eu mesma, em mim. Aí a minha mãe, eu comecei a fazer nela, aí comecei a fazer aquelas florzinhas de palitinho, aí comecei a fazer da vizinha, da minha tia, da minha avó. Aí um dia uma pessoa falou, você não cobre? Antigamente era R$7 uma mão e pé. Olha só. E eu demorava 2 horas. Aí eu fui na casa de uma amiga minha, fiz da mãe dela. Aí fiz da mãe dela, da vizinha, da outra. Quando foi ver, me rendeu um dinheiro muito bom. Aí eu já juntei o útil ao agradável, Com né? certeza. Aí eu vi uma paixão que eu sempre gostei muito eu sempre fui muito vaidosa. Sim. Mas como minha mãe e meu pai tinham muita dificuldade, eu pegava a maquiagem da minha mãe, pó, eu não sabia nem passava, ficava toda, né? Aí quando eu descobri o poder de fazer a unha, de deixar a unha bonita, bela, sim, e ganhar dinheiro, juntei o útil ao agradável. Uau. Com 9 anos. E aí foi quando eu comecei a ir de casa em casa, com uma bicicletinha que eu tinha, né? E eu estudava de manhã e fazia unha à tarde. Nossa. E depois disso, minha mãe e meu pai nunca mais precisou comprar nada para mim. Porque Você depois comprava daí... com seu dinheirinho? Meu dinheirinho. Que eu já linda. tive a minha própria independência. Com 9 anos, eu já tinha o meu dinheiro. Coisa, menina. E já ajudava em casa, pagar a conta de água e tudo mais. E a sua mãe deixou, então? Ela... Não, minha mãe deixou. Ixi, deixou. Todo mundo gostou, né? Todo mundo gostou. Acha? Todo Olha, mundo. Que demais. E como foi, assim, aos 14 anos? Aos 14 anos, eu conheci uma pessoa, inclusive da igreja, que ela me deu a oportunidade de trabalhar com ela. No salão dela? No salão dela. Aí eu comecei a trabalhar com ela. Fiquei com ela na faixa de uns 4, 5 meses. Eu vi que elas faziam unha muito rápido. Eu demorava 2 horas, 2 horas e 20. Ela fazia unha... Porque você era detalhista. Na verdade, eu era o iniciante, assim, entendi. perto delas, Entendi. né? Enquanto elas atendiam 10 pessoas, eu atendia 3. E aí eu falei assim, gente, eu preciso melhorar isso. E aí eu fui vendo a técnica que elas usavam, ela e uma outra que trabalhava junto lá, né? E aí eu comecei a fazer de tudo para minimizar o meu tempo e dar um resultado bom. Sim, sim. E aí o que aconteceu? Eu fui fazendo tão bem,
que as pessoas começaram a Querer. parar de fazer com elas e começar a fazer você comigo. só. Então, começou a ter muito atrito. Aí, eu conversei com meu pai e com minha mãe, que sempre me apoiaram. E na casa onde nós morávamos, tinha uma sala no fundo com banheiro. Então, eu comecei a atender em casa. Que Foi meu legal. primeiro salão. Nossa, com 14 anos de Com idade. 14 anos. Menina, você em foi casa. prodígio mesmo. Fui. E meu pai e minha mãe sempre me ajudou muito nisso, desde Que o bom, começo, né? que bom. Aí, depois dali, eu fiquei lá, eu acho que um ano e meio, e tava ficando ruim. Por quê? Porque para mim começar a trabalhar, eu tinha 2 cachorros Rottweiler. Você imagina, eu tinha que lavar o quintal, porque as clientes entravam, tinham que rodear por dentro da minha casa, pela lateral. Então, eu levantava 5 horas da manhã para limpar o quintal. E aí, aquelas roupas e tudo mais, eu falei, não tá ficando legal. E a cliente, ela foi aumentando. E aí, eu recebi uma proposta de vir para o centro da cidade. Que legal. E ali eu montei o meu primeiro salão, que é na Avenida Minas Gerais, que é uma das principais da cidade, que hoje, inclusive, é uma loja de roupa, Noroeste Roupa. E lá foi meu primeiro salão. Nossa. E depois eu fui para outro, e outro. Agora eu tô na minha casa, montei na minha casa ali, junto com a lanchonete. Junto com a lanchonete, com meu esposo. Você vai contar dessa parte aí também. Mas quais foram os maiores desafios que você enfrentou para chegar até hoje? Olha, eu acho que o maior desafio que eu enfrentei foi no segundo salão que eu tive, e a minha sócia me deixou. Ela me deixou sem nada. Nossa. Foi o que mais me marcou, assim, que aquilo ali foi para mostrar para mim que eu era capaz. Ela saiu, só deixou a cadeira que eu trabalhava em minha mesinha. Caramba. E eu sabia que ela ia mudar para casa dela, né, que ela queria sair do aluguel, mas para mim eu estava no auge, eu estava no centro da cidade, ganhando muito dinheiro. Então eu não queria sair dali. Sim. E eu tinha acabado de fazer uma plástica, né? Então eu falei Gastado assim, dinheiro. Gastado e parcelado, né? Então foi muito difícil. E quando eu me vi ali sozinha, eu falei, meu Deus, e agora? Aí peguei, respirei fundo, peguei umas almofadas que meu pai tinha lá, minha mãe, uns tapetes, joguei lá no chão. Foi aonde eu consegui a pontualidade. Por quê? Eu não tinha espaço para a cliente sentar. Então, a cliente chegava, só tinha cadeira para ela sentar. Certo. Então, eu tinha que atender a cliente, eu tinha que rebolar e atender ela no horário. E eu marcava a cliente a cada 1 hora. Então, a cada 1 hora, eu tinha que fazer o pé e mão dela. Entendi. E aí, depois de passado 1 mês que eu estava lá nessa situação, eu fui numa cidade vizinha e mandei fazer todos os meus móveis numa decoradora. E aí eu vi que eu era capaz de fazer tudo. Comprei tudo novinho e o meu salão foi aquele ano foi o ano que eu ganhei o meu primeiro prêmio de melhor da cidade. Uau, que top. Parabéns. Ai, obrigada. Parabéns. Mas olha, ralou muito. E muito. E eu começava das 5h30 da manhã até as 11 da noite. Muitas vezes eu deixava até de almoçar. Caramba. Mas não é por falar, não teve tempo. Não, é porque eu intertia tanto trabalhando. Na hora que eu via que eu começava a tremer, eu falava, meu Deus, será que eu comi? Aí eu voltava e falava, meu Deus, eu não almocei ainda, deixa eu ir almoçar. Hoje em dia até meu marido briga comigo. Ainda bem que eu tenho a lanchonete do lado. Aí você vai lá e come. Não, ele vai lá e leva pra mim um suquinho, alguma coisinha pra comer. Senão passa despercebido. Despercebida. Que coisa, fica entretida ali, né? Nossa. E isso foi o que me marcou muito, assim, da minha trajetória. Que foi quando eu descobri que eu sou capaz. Que bom, que bom. Então, vamos dizer assim, foi um mal que veio pro bem. Foi. Né? Mas Deus permitiu isso. A gente precisa. Se você quer vencer na vida, você tem que suportar o processo. E o processo é dolorido. É verdade. Mas você sabe, um dia a gente está embaixo, outro dia a gente está em cima. E graças a Deus, hoje... Graças a Deus. Graças a Deus. Que permaneça aí no topo. Daqui para mais. Daqui para mais. O céu é o limite. É verdade, é verdade. Ainda falando, né, sobre o trabalho que você faz. Existem algumas técnicas ou tendências, né, que você acha hoje que todo mundo precisa conhecer, que as mulheres precisam conhecer? Sim. Hoje em dia o mundo está... A tendência, todo ano tem tendências, né? E técnica, cada uma tem que ter a sua. Mas a tendência é assim, para a unha hoje... eu só fazia mão e pé tradicional. Eu estava ficando para trás. Aí eu falei, não, vou me especializar. Aí me especializei em alongamento de gel e fibra de vidro, né? Então, para a unha, hoje a tendência... Hoje é essa tendência. Esmaltação em gel e outra. É um trabalho que a cliente vai lá, para quem não tem tempo, faz em 15, 20 minutos uma mão, né? Mas você tem que voltar toda semana. A esmaltação em gel e o alongamento permite que você permaneça durante o mês todo com aquilo bonito e brilhoso. Dura.
que nem sobrancelha. Antigamente era só navalha e pinça. Hoje eu faço o design com a cera, né? O design com a cera, paquímetro, tudo. Mas, assim, tem a rena, a micropigmentação. Então, a gente está sempre mudando. É outra tendência. Outra tendência. E provavelmente, antigamente era definitiva, que você fazia e ficava. Sim. Hoje não. Hoje é a nanopigmentação, né? Que você faz e que ela fica de 6 a 1 ano. Então, não é mais aquela coisa permanente. Sim. E depilação, sempre inovando. Antigamente, a depilação era uma coisa fria, dolorosa. Hoje, a gente usa cera quente, alivia. Eu ainda, quando eu falo que eu trabalho diferenciado, é porque eu tenho massagem, eu forneço massagem na hora da mão. Ó, que legal. Eu comprei uma cadeira que ela é como se fosse de um dentista, próprio para podóloga mesmo. Então, o cliente deita ali, eu ligo a massagem, Ai, que eu gostoso. inclino, a pessoa faz o pé deitado. Tem cliente que chega até a dormir. Nossa. E para depilação, relaxar também, eu também coloquei uma esteira, Massagem, né? aquela de Massagem que a cliente deita para conseguir relaxar e depilar. Então, quem fala, depilação dói demais. Não, não dói. Depende muito da técnica a ser envolvida, verdade, né? verdade. Então, tem que estar sempre atualizando, buscando, fazendo curso. Meu marido briga muito comigo, que eu compro tudo que é curso. E mais uma novidade que está vindo aí. Conta Estou pra fazendo um curso de remoção de estrias. Remoção de estrias. Remoção Puxa, de essa eu não estrias. sabia. Então, daqui uns 2 É meses... possível isso, então? É, menina. Que Se eu te coisa. falar que é tão simples que todo mundo... E não precisa ser esteticista, não precisa ser médico. Olha é só. só você fazer um curso certo, né? Liberado pelo MEC e tudo. Eu estou fazendo. Daqui uns 2 meses eu top. começo a aplicar nas clientes também. Uau, aí você vai ter que voltar aqui então para contar tudo pra vou, gente, vixe. né? Para trazer o antes e depois aí das clientes. Vamos sim, né? com Ó, certeza. Bem, aí vai ter que voltar aqui para contar isso aí pra gente, porque eu tenho certeza que essa técnica vai revolucionar. Já está revolucionando, porque só de eu comentar com algumas clientes, Imagina. sem mesmo eu ter Elas terminado vão o curso, ficar eu já doida. tenho umas 8, 9 pessoas querendo Com fazer. certeza, porque isso aí é um tormento para as mulheres. É, né? vixe. Nossa, que bacana. E como que você lida com clientes que têm medo, que têm receio, por exemplo, de fazer algum procedimento? Olha, eu acho que todo mundo, quando não conhece, tem um pouco de medo e receio. Eu tento passar tranquilidade, né? Tento ser o mais... Como que eu posso dizer? Mais segura, passar a Sim, segurança possível. E que o jeito que eu converso com a cliente, às vezes ela fica com tanta vontade de fazer que ela até esquece. Mas Do é medo, difícil. Mas cada uma tem um jeitinho e a gente consegue devagarzinho fazendo, né? Verdade. A hora que faz, aí Autoconfiança, passa. Que nem a pessoa fala, eu só gosto de renda na mão. Aí eu falo, mas se você passar um preto ou um vermelho, você vai apaixonar. Aí tem aquela cliente que fala, eu só passo nude. Eu falei, mas antes do nude era o quê? Não tinha nude. O nude era o antigo beijinho, areia, que hoje... Sim. Aí eu falo, vamos passar um vermelho? Tanto é que eu tenho clientes que tá comigo... que ela começou comigo, o filhinho dela ia fazer 1 aninho. O filho dela já tem 18, já vai fazer 19. Uau. Eu acho que já até tem, né? E ela agora se rendeu ao vermelho, ela só passa o vermelho. Não sai mais. Não sai mais. Tem assim, né? Aquelas exceções quando ela vai viajar, quer passar um mais nudezinho, tudo. Mas o vermelho foi a grande paixão. Olha. Então eu tento passar muita segurança para elas, para depilação, para sobrancelha. A pessoa, eu nunca fiz uma sobrancelha na cera. Vai cair a pálpebra? Eu falei, não vai cair. Porque a cera que eu uso é uma cera, ela é espanhola. A gente fala, eu puxo com ela mesma. Então não tem aquela frição de você passar com o papel, com a fita. Você puxa com ela a própria mesma. cera. Tanto é que ela não fica nem grudando. Então é uma coisa que eu tento passar para cliente, faço a primeira vez e depois todo mundo gosta. E é uma coisa que é uma dor de E uma é super única. rápido, né? Muito rápido. E fica E outra, perfeito. tempo é dinheiro, né, amiga? Hoje em dia... E eu consigo atender, em média, no dia, de 16 a 18 pessoas. Que beleza. Então... No que? Você diz isso em tudo? Em tudo. Com uma unha, porque uma sobrancelha que numa pinça ia levar 20 minutos, eu faço em 10. Entendeu? Verdade. Então, eu marco sobrancelha e buço a cada 15 minutos. Sim. Mão a cada meia hora. Mão e pé a cada 40 minutos. Que eu rapidinho. levo 45 minutos. Uau, que legal. Olha, super rápido. Porque eu atendo muita gente em horário de almoço. E hoje em dia, a mulher, a única coisa que é amiga dela é a máquina de lavar. Sim. Porque
Chega em casa, tem roupa para Nossa. lavar, comida para fazer, marido para cuidar, filho. Verdade. Então, é tempo, né? É Então, tempo. a gente tenta otimizar o mais rápido possível. E tem algumas pessoas que me criticam, fala que eu não faço, fala assim, acha que ela faz uma unha em menos de 40 minutos, mão e pé? Vai lá para ver. Vai lá para ver, porque todo mundo que faz apaixona e volta. Que bom, que top. E tem aquelas que me amam e que me odeiam, né? Ah, sim. Eu sou igual de pirona, né, É igual amiga? de Tem que pirona. engolir. Nossa, será que eu vou ter que ir lá em Promissão, então, para conhecer tudo isso aí? Menina, você vai Ah, adorar. vou ter que ir lá, vou ter que um dia passear lá em Promissão. Vai sim. E tem coisa para passear lá? Tem lugar bom para ver? Olha, a cidade não é uma cidade turística, mas a cidade é uma cidade bem gostosa do interior, né? Cidadezinha gostosa. Dá para tomar sorvete? Dá, sorvete, tem... É assim, tem as principais, né, na cidade, mas tem do lado da minha casa, sabe? Tem uma lanchonete que tem um homem muito bonito lá, né? Então, ele vende um caldo de cana, uma água de coco. Então, você pode ir lá que você vai adorar. Então, tá o bom. atendimento e tudo. Então, tá bom. E já conta pra gente, então, dessa lanchonete. Como que foi, então, que você uniu aí 2 empreendimentos ali na sua casa? Começou primeiro com você. O seu Começou salão. assim, quando eu casei com meu marido, a gente se conheceu em 2012. A gente namorou 5 meses. E eu já havia tido outros relacionamentos, 4, 5, 3 anos, e não tinha dado certo. E eu conheci o meu marido, meu pai tinha um espetinho na casa dele. E eu conheci o meu marido lá. Ali no espetinho. Porque quando eu chegava do salão, eu ainda ajudava o meu pai no espetinho. Certo. Que quem fazia as finanças da casa, assim, separava dinheiro e tudo mais, era eu, né? Tá. Então, eu conheci o meu marido ali. E ele começou a dar em cima da funcionária. Olha só. E aí eu gostei tanto do jeito, eu tinha acabado de separar de um relacionamento abusivo, sabe? Bem... E eu tava tão triste, eu gostei tanto do jeito que ele falou. Ele falava, eu deixo tudo pra ficar com você. E eu falava assim pra ela, ai, boba, fica com ele, olha que lindo. Olha só. Ele tá deixando tudo pra ficar com você, Então, mas ele você tava sabe, dando né? em Lábia cima de- da outra funcionária. Da funcionária. E aí, ele desencantou dela e eu comecei a conversar com ele. Mandei uma mensagem pra ele, porque eu gostei tanto do jeito que ele falou Sim. com ela. Eu falei, você quer que eu falo com ela pra você ficar com ela? Ele falou, não, desencantei dela. Aí a gente começou a conversar. Certo. No final Ficaram das amigos. contas, não Ai. deu 5 meses, a gente começou a ficar, a gente começou a namorar, casamos. Nossa. E como eu pagava aluguel no centro lá, né? Meu sogro tem muitas casas lá na cidade e ele deu uma casinha para nós. Legal. Bem simples, a gente teve que reformar tudo. E aí eu falei assim, então, o que aconteceu? A dona do prédio, ela quis subir muito o aluguel. Ia ficar muito pesado para mim. E como meu sogro tinha dado a casa, a gente não tinha filhos nem nada, e era 4 cômodos, eu falei para ele, olha, então eu vou reformar a casa, a gente mora em 2 cômodos, e os 2 eu faço o salão. Um eu faço uma sala de atendimento para unha, e a outra para sobrancelha e depilação. E ele concordou, ele sempre me apoiou. Que bom. E eu ia livrar do aluguel, né? R$ 1.000. Eu falei, eu consegui investir Nossa. aqui. Na época era muito dinheiro, em 2012, né? Nossa, Era verdade. muito dinheiro. E aí eu reformei e eu fui morar lá. E eu fiz a sala da minha casa, era onde eu atendia, um quarto era um outro. E ele trabalhava com o meu sogro. Eles mexem com o gado de corte, sabe? E aí o meu marido, ele e meu sogro são... Eu acho que eles são muito parecidos e não se dão muito, sabe? Entendi. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Esse homem brigou com o pai dele Começaram para a ter trabalhar atrito. e tudo mais. Aí a gente foi em Lins e a gente viu um carrinho de caldo de cana. Sabe desses que vende caldo de cana na Sei, rodoviária? sei. Aí eu falei para ele, vamos ver se dá certo. Ele ficou empolgado. Aí a gente foi, conversou com uma pessoa que, graças a Deus, ela é um anjo na minha vida. Eu não tinha dinheiro, ela me arrumou o dinheiro Para comprar o para carrinho. comprar o carrinho. E eu deixei de investir no meu e eu falei, vamos investir no seu. E a gente montou na frente de casa. E todo dia montava os guarda-sol, o negocinho, e deu dinheiro, começou a render. E vender, e fez o nome do caldo de cana, e ele começou a vender água de coco, e começou, né? E aí eu falei assim, aí veio o frio, e a gente não conseguiu, porque, assim, vendia, mas não era aquela coisa do calor, Verdade. né? Eu falei, a gente tem alguma coisa pro calor, vamos ver alguma coisa pro frio. Isso. E quando eu tinha 12 anos, no ano de 2004, eu trabalhei numa padaria. E lá eu aprendi a fazer lanche, a fazer café, pão na chapa, essas coisas. Aí eu falei para ele assim,
eu tô ganhando dinheiro dentro de casa, usando os 2 cômodos. Então, vamos fazer a varanda uma lanchonete. Aí a gente fez a gente fez a varanda. E do lado ficou um espaço onde eu faria o salão, né? Certo. Eu falei, vamos primeiro investir aqui na lanchonete e depois a gente faz o salão. E aí a gente fez. E a gente inaugurou no mês de setembro. Que legal. Foi em setembro que eu vou numa feira em São Paulo e tanto é que eu ensinei ele numa segunda, terça e quarta. Na quinta eu viajei e ele se virou sozinho. E ele que faz os lanches. Na verdade, assim, salgado a gente pega já pronto, Tá. né? Mas aí ele que frita a coxinha. Ensinei ele a fazer cappuccino, café, só. fritar, que ele não sabia, né? E foi indo. Hoje ele faz melhor que eu, né? Olha aí, tá vendo? E aí a gente fez o dele. Depois que já tinha feito um ano e pouco, eu falei, agora você tá ganhando o seu, agora eu vou mexer no salão. Sim. Aí foi quando eu comecei a reforma do lado do salão. Do lado eu adaptei a varanda para ele, a garagem, e do lado eu fiz o salão com 2 salas e um lavabo para mim poder atender. Uau. E você- Então é parede com parede. E vocês moram lá também? Moramos lá também. Entendi. E eu moro do lado de um supermercado, Olha né? que bom, então do tem Big Mart. movimento. Vixe, o dia inteiro. De frente tem uma farmácia, do lado tem um supermercado. Então o carro eu não guardo mais na garagem. Guarda ali. Eu deixo no estacionamento do mercado. Que bom. Porque ele, né, daria para guardar, né? Sim. Mas para não ter que desmontar as mesas e tudo. E aí a gente montou, então ele trabalha ali e eu trabalho, mas um sempre assessorando o outro. Que legal. Que nem Então- eu trabalho sozinha, não tenho secretária. isso que eu ia perguntar. Mas aí ele é meu secretário. No momento vago, ele vai lá e responde meu celular. No momento de correria, eu vou lá e socorro ele. E assim vai. Então você trabalha lá sozinha, não tem ninguém que faça junto com você. Você Não. que faz a unha, sobrancelha, depilação, tudo. Tudo sou eu. Só marcado por horário, cada hora uma coisa. Mas... Por isso que eu tento ser sempre pontual e dar Certo. sempre assim. De 5 a 10 minutos de uma cliente para outra para poder mexer no celular. Sim. Mas as clientes às vezes brigam comigo. Por quê? Porque eu fico trabalhando e quando eu vou ver, já passou horas Ai, e eu não não deu consegui tempo de responder. Mas aí chega à noite, eu paro e respondo todo mundo. daqui a pouco você vai precisar de uma secretária, né? Ai, no nome de Jesus, né, amiga? vai Isso precisar. vai sim. Sim, porque senão fica muito sobrecarregado, né, para você. Sim. E aí não consegue, às vezes, dar tanta atenção e marcar mais, né? Marcar porque... mais clientes. Verdade. É verdade, vai chegar ainda. E qual que foi o momento mais marcante da sua trajetória nesses anos todos? Mais marcante? Que você se lembra. Olha, é que já teve tantos momentos assim, sabe? Porque ali eu sou tudo, né? A gente é psicóloga, a gente é terapeuta, a gente é verdade. tudo. O momento mais marcante, eu acho que foi a transição de sair de um salão e para o outro. Porque muda muito a clientela, sabe? Teve que praticamente começar do zero, né? Assim, eu sempre tive muitas clientes, elas sempre foram muito fiéis comigo, sabe? Tem cliente que está comigo há 18, 19 anos, Nossa, foram que muito bom, fiéis. bom. Mas a transição sempre de um salão para o outro é muito difícil. Mas graças a Deus hoje eu tenho uma clientela boa, Que bom. né? Que eu consigo abranger e atender bastante, mas eu acho que a transição de um salão para o outro, eu acho que é o que mais dificulta. Eu até me emociono, porque assim, quando eu comecei a atender na casa do meu pai, eu atendia gente de periferia. Periferia, assim que eu falo, porque eu era bairro mais pobre, né, e tudo mais. Quando eu fui para o centro, eu elevei um pouco mais, tanto o preço como as pessoas. E hoje, no meu salão, eu atendo todos os tipos. Todos, desde o mais baixo até o mais alto. Eu tenho desde a doméstica até a que varre a rua, até uma dentista, advogada, médica. Então, e sem preconceito, o dinheiro de uma é da outra. Claro. Mas sempre foi muito difícil, marca muito de um para o outro. Então, assim, não tem um só que eu falo, não foi esse que marcou mais, mas a transição é a coisa mais difícil que tem. Sim. Que foi essa época que a sua sócia te deixou e você teve que começar tudo de novo, né? Essa daí foi uma das. Então, depois que eu passei por isso, eu percebi que eu sou capaz de tudo. Ficou forte, né? Então, hoje eu tenho meu marido que me apoia. Antes eu tinha meu pai e minha mãe. Mas, assim, eu sofri muito com tudo. Eu imagino. Em relacionamentos, né? Com clientes. De cliente chegar e falar pra mim assim, ai, toma esse dinheiro de pinga. E me humilhar. Que horror. Que coisa. Já aconteceu muitas vezes, sabe? Por não atender no horário e tudo mais. E hoje eu tenho regras. As pessoas, para serem minhas clientes, elas têm que ser minha regra. É verdade. Hoje eu posso demitir clientes. Entendeu? Você pode escolher quem você hoje quer atender, eu posso né? escolher. Hoje
Precisar, a gente precisa sempre. Mas, assim, se eu falar assim, hoje eu não vou atender aquela pessoa, eu não atendo. Sim. Por quê? Porque tem pessoas que causam mal pra gente. Eu sei. Né? É verdade. Então, e ainda mais eu que atendo em casa e tudo mais, querendo ou não, eu recebo a pessoa dentro do íntimo da minha casa, né? Verdade. Mesmo que lá fora. A gente acaba ficando não só... Eu não sou só manicure, eu sou amiga, eu sou companheira, eu sou tudo. Mesmo jeito que eu faço parte... Né? Vixe, mesmo jeito que eu faço parte da vida delas, elas também fazem da minha. Então, cada uma é especial para mim. Então, assim... trajetória, a parte mais marcante, cada uma tem uma parte marcante na minha vida. Que bom. Desde o pior lado até o melhor. Ensina sempre alguma coisa pra gente, né? Sempre. E como que você equilibra, então, a vida profissional da pessoal? Porque você tá ali dentro da sua casa, né? Como que dá pra fazer esse equilíbrio? Eu vou falar pra você, a gente tem que rebolar. É assim, primeira coisa é a pontualidade. Eu trabalho só com horário marcado, então, entre uma cliente e outra, agora minha irmã está morando comigo, né? Tá ajudando meu marido na lanchonete, por causa que deu um surto de dengue muito grande, a gente estava ganhando muito dinheiro e eu estava deixando um pouco o meu trabalho de lado, e eu falei, opa, não posso. Sim. Aí agora ela está ajudando ele e eu estou focando mais. Mas assim, para mim conciliar, eu atendo tudo com horário marcado e, assim, eu não trabalho aos sábados. Eu não trabalho de sábado. Eu ia perguntar, que horas que você descansa? Então, é sábado e domingo. Sábado e domingo. E quando tem feriado prolongado, eu também emendo. Tá. Mas, assim, eu atendo gente de outras cidades. Então, se precisar atender uma cliente num sábado, exceções, eu abro uma exceção. Tá. Mas eu sempre procuro atender sempre com horário marcado. E nos horários que eu tô vaga, é o horário que eu tô limpando uma casa, arrumando um guarda-roupa. Uma coisa que eu gosto muito é de cozinhar. Então, quando eu tenho tempo, eu cozinho. Sim. Então, que nem quando tá frio, o movimento dá uma caidinha. Eu invento de fazer caldos, entendeu? Entendi. Então, eu sempre tô fazendo alguma coisa. Gostoso. Mas eu sempre tento conciliar, assim, sempre com hora marcada, né? E todo salão não trabalha dia de segunda. Eu trabalho de segunda a sexta. E não trabalho sábado e domingo. Legal. Tanto eu como o meu marido também. Se eu não trabalho, ele também não abre a lanchonete. A gente segue a mesma agenda. Legal. Para poder ficar juntos, para poder, né? Pra gente poder conciliar um pouco, né? Porque senão a gente não consegue. É isso mesmo. E eu soube que você ainda não tem filhos, mas que é um dos seus sonhos. Conta pra gente aí sobre isso. Então, eu fiz os exames, tudo, falou que eu não tenho problema algum, né? Mas eu sou daquela pessoa, todo mundo fala, Tati, faz uma fertilização, faz... Eu falo, olha, eu sou daquela pessoa que sou totalmente dependente de Deus. Mesmo. Então, eu fico assim, se for da vontade de Deus, vai ser. É verdade. Porque eu não sei o dia de amanhã, né? Não. Mas é uma coisa que eu quero muito. Mas está esperando em Deus, então. Né, Deus? Estou esperando. Tá praticando e esperando. Isso, então ele vai mandar, ele vai mandar. É que, querendo ou não, eu casei, eu já vou, né, casei em 2013, já fez 12 anos que eu sou casada, né? Sim. Então, agora eu acho que falta alguma coisa, eu acho que o que falta para preencher é o filho. Porque eu já tenho meu comércio, ele tem o dele, é o que falta pra gente complementar. Eu tenho os cachorrinhos, né? Eu tenho 3 cachorrinhos, que uma morreu no final do ano, eu tenho 3 machinhos lá comigo, que são meus xodozinhos, né? Não pode ficar pensando. Você fica pensando... tem que tirar um pouco da cabeça. Tira da cabeça. Mas é o meu sonho, sim. Que aí Deus manda na hora certa. Amém. Ele vai preparar isso. Sim. Então, e para o futuro do seu empreendimento? Qual que é o seu maior sonho? O que você ainda pretende realizar lá? Nossa, menina. Tem bastante coisa? Se eu falar para você. Mas vou falar assim, olha, eu penso em... Onde eu tenho meu comércio, futuramente, eu penso em alugar, né, para sair dali. Tá. Eu penso em montar uma clínica. Uma clínica com várias salas, que eu utilize somente 2. E que eu consiga alugo outros que sejam espaço assim onde uma pessoa possa alugar para um cabeleireiro, um esteticista, para ter tudo, né? Tudo num lugar só. Legal. E um lugar assim bem próximo da minha casa. Os planos futuros são esses, né? É montar uma clínica. E agora eu quero também, estou vendo já para poder ser instrutora para poder dar cursos, porque eu não tenho tempo. Como eu não trabalho aos sábados, eu estava até, inclusive, conversando com meu esposo agora, no final de semana, de fazer cursos, né? Para mim poder ser instrutora. Verdade. E para mim poder dar curso. Tanto internacionalmente, como aqui. Online, no Brasil, né? Porque online tudo. E vender o curso e dar no meu espaço.
e criar uma sala para poder dar cursos. Sim, então, se tiver a clínica é mais fácil ainda, né? Porque, olha, como todo mundo já tem problemas, hoje eu tenho LER, tenho hernia de disco, bico de papagaio, eu tenho desgaste nos pulsos, né? Então, tudo que... então, eu não sei até quando eu vou continuar trabalhando. Começar diminuindo então, isso. eu tenho que fazer alguma coisa que eu consiga. Então, eu pretendo o quê? Formar algumas meninas... Sim. E abrir um espaço de esmalteria onde elas trabalhem. Legal. E eu só faço a parte administrativa. Eu sei que é difícil, né? Porque eu tenho uma clientela muito grande. Eu tenho certeza que elas não vão querer deixar de fazer comigo. Mas eu acho que conforme vai passando a confiança... E querendo ou não, eu já tô com 36. Vou fazer 37, né, amiga? Vai ainda, amiga. Tá mas desde os 9, imagina. Já você tô pra aposentar. Começou cedo, é verdade. Mas, então, esses são os planos. Mas e para lanchonete? Vamos dizer, se você sai dali, aí também abre um novo local para lanchonete. Então, para lanchonete, pode ser que sim, que na clínica onde eu vou fazer tenha um espaço também. Que aí eu tire tudo de casa, né? Certo. Mas eu pretendo depois, futuramente, levar o meu marido para trabalhar comigo. Ah, sim, para te ajudar. Porque é uma coisa que vai render mais, né? A gente não vai trabalhar tanto e vai ficar mais na parte administrativa. Verdade. Porque, querendo ou não, ninguém sabe, mas eu também corto cana junto com ele, viu, meninas? Eu sou trabalhadeira, Faz de tudo. Faço de tudo. Eu gosto de não dinheiro, amiga, tempo então ruim. eu tenho que trabalhar. Tá construindo um futuro, né? É isso aí. E construir enquanto dá tempo, né? É verdade. Enquanto tem juventude, enquanto tem saúde, né? É isso mesmo. E se você pudesse dar um conselho para quem quer atuar, então, nessa área? Que conselho que você daria? Olha, se joga. Se joga. Às vezes você vai buscar apoio de algumas pessoas e você não vai ter. Você não vai ter. Mas é assim, como eu falei desde o começo, quando eu era solteira, tinha meu pai e minha mãe. Eu nunca quis decepcionar eles, então, assim, eu sempre me joguei. Às vezes eu falava, meu Deus, não vai dar certo. Eu fazia dar certo. Eu faço dar certo de qualquer maneira. Às vezes... As pessoas falam, nossa, Tati, você é a tupetuda. Eu falei assim, mas sem dívida a gente não consegue as coisas. Então, eu enfio a cara. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Tati, mas você... Eu falei, se Deus permitiu eu fazer, é porque Deus vai me capacitar para pagar. Então, eu sempre tenho isso comigo. Se a pessoa quer, invista em curso, faça mesmo, comece devagar. É difícil o comércio. Tanto na lanchonete como no salão, tem dia que você não atende ninguém, mas tem dia que você trabalha muito, entendeu? Então, se a pessoa quer começar, ela tem que se jogar. E sem medo. Não pode ter medo. O problema é o medo. Então, você não pode ter medo jamais, jamais de começar. E como eu falei, eu nunca fiz pensando que vai dar errado. Eu sempre fiz pensando que vai dar certo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa. Então, e se alguém me faz algum mal ou fala alguma coisa, você não vai conseguir, eu não levo isso pro coração, entendeu? Eu passo por cima e eu vou e faço dar certo, faço acontecer. Então, é o que eu falo, não tenha medo, se joga. Se joga porque você é capaz. Quando você descobre o quão foda você pode tudo. Verdade. Isso E outra, Deus, né? Eu sou uma pessoa que peço tudo, muito para Deus. Tudo que eu vou fazer, eu falo, Senhor, tá nas tuas mãos. Às vezes eu tô andando assim, as pessoas devem falar, a Tati é louca, mas eu tô falando com Deus, sabe? Gente que fala, meu Deus, o Senhor, hein, tá me deixando a ver navios, pelo amor de Deus. Mas Deus não me desampara, mas eu sou uma pessoa que faço de tudo para dar certo. E é o que eu falo, não pode ter medo. E ser grata sempre a Deus para conseguir tudo, né? Gratidão é o primordial. Nossa, gratidão é a chave da vitória, né? Então, você tem muita fé em Deus. Ele que é seu guia, seu alicerce. Sim. Eu, às vezes, sou desbocada, né? Falo uns palavrãozinhos. Tem que estar sempre se policiando. Às vezes eu falo até demais, amiga. Mas eu sou uma pessoa que eu nasci no lar evangélico, né? Fui conhecedora da palavra. Então, eu sou uma pessoa que tenho Deus no coração. Acima de tudo. Toda vez que eu vou viajar, sabe? Eu sou uma pessoa que oro muito para que Deus abençoe a viagem. E tudo que eu faço, eu coloco Deus na frente. Amém. Então, não tem como dar errado. Entendeu? Porque quando você é firme numa coisa, Deus a luz dele brilha sobre você. Sim, verdade. Então, é assim. Não e tem os seus medo. pais estão vivos ainda? Sim. Meu pai tem 60 anos e minha mãe 59 vai fazer. Eles são novos.
Então ainda tem bastante tempo para passar com tem eles. isso, tem que correr muito atrás dos meus filhos dos ainda. Netos, Tem bastante. É verdade. E eu queria que você pensasse assim agora numa mensagem que você pode deixar para as mulheres que querem ter o seu próprio negócio, né? Porque você deu um conselho aí em geral. Mas vamos dizer que hoje uma mulher esteja querendo começar igual você. Ela fala assim, eu preciso de uma renda extra para trazer para casa. Eu quero ser manicure. Qual que é o primeiro passo que elas têm que fazer? Tipo, a pessoa não sabe fazer nada. Você vai falar, o que ela tem que fazer para começar? Olha, para começar, é assim, quando eu comecei, eu não tinha curso. Eu simplesmente comecei. Eu comecei você tinha da uma minha habilidade, mão. né? Então, não nos outros, eu tinha em mim. Em você. Mas quando você tem uma habilidade em você, é fácil passar isso para alguém, né? Então, se a pessoa ela quer começar, comece. Mas, assim, é difícil? É. Mas, assim, a prática leva à perfeição. Então, desde que você pratique. Hoje eu faço uma unha muito boa. Não é a melhor, porque eu não sou perfeita, mas, assim, a prática leva à perfeição. É verdade. Então, se a pessoa quer começar, começa. Começa atendendo uma irmã, uma tia, uma avó, uma vizinha. Atenda. Devagarzinho, vai atendendo. E assim, é difícil. Mas tem pessoas, no meu caso, é um dom que eu tive, né? Sem fazer nunca um curso. O meu primeiro curso eu fiz quando eu tinha 18 anos. Olha só. Mas eu já, só para falar assim, eu fiz um curso. Entendi. Entendeu? Mas o maior de tudo que você tem é pela experiência mesmo. Pela experiência. Pela prática, né? Então, mas se a pessoa quer começar a ganhar, ela tem que começar. Começa, compra um alicatinho, compra o básico, sabe? O alicatinho, uma espátula. Não tem estufa, autoclave, esteriliza com álcool 70, mostre para cliente que você limpa o seu material. É verdade. Sabe? E tenta sempre fazer. Hoje em dia na internet tem cursos de R$ 9,90, R$10 que você faz curso, que você, né? Mas assim, pratique primeiro em você e depois você comece. Começa num preço lá embaixo, depois você vai subindo e conforme vai melhorando a prática, E depois faz um curso melhor. né? Sim, investimento, né? Conforme você vai ganhando, você tem que investir. Investimento nunca é demais. Nunca é demais. E daqui a pouco tem o curso da Tati, aí faz o curso lógico. da Tati. Aí vai lá fazer um curso com a Tati Design. Aí fica expert no assunto, né, Tati? É isso aí, que legal. E, Tati, você lembra de algum episódio engraçado, inusitado, assim, com alguma cliente que você gostaria de compartilhar? Ai, menina. Você deve ter muitas histórias. Nossa, tem bastante. Você acredita que uma vez eu fiz a unha de uma cliente, ela era minha amiga. Era porque, assim, ela casou, foi morar, tá no Mato Grosso do Sul, tudo se afastou. Eu fiz a unha dela e a gente, quando pega uma amiga, a gente pega para conversar. Então, eu separo um pouquinho, uma hora a mais, sabe? E conversando. Menina, você acredita que uma mão, a gente passou a mão vermelho, bonito. E ela chegou na festa e a gente conversou. Isso era no sábado, na época eu trabalhava no sábado, há muitos anos atrás. A gente conversando. Eu passei um esmalte preto num pé e no outro ela passou vermelho. Não acredito. Nem eu dei conta disso e nem ela. Quando chegou na festa, ela colocou a sandália antes de ir. Ela, Tati, eu te mato. Um pé de preto, outro pé de vermelho. Um pé preto e o outro vermelho. Eu falei, menina do céu, e agora? Volta aqui que eu arrumo. Ainda bem que foi o pé, né? Não foi a mão. Ela falou, pode deixar, Tati, eu vou tentar tirar. Menina, e ela era madrinha, sabe o que ela fez? Ela foi tentar tirar. No final das contas, ela foi sem esmalte, tanto na mão como no pé. Porque saiu tudo. Ai, que coisa. E outro episódio foi uma cliente que ela falou assim, Tati, não posso gastar. Como que eu faço para depilar? Eu falei, olha, você vai lá na cosmética, compra uma cera assim, aquece no micro-ondas e tenta passar, né? Menina, ela passou. Ai. E ela ficou com dó dela. Não conseguiu arrancar. Não conseguiu arrancar. Foi para debaixo do chuveiro. Era 1h30 da manhã. Essa cliente me ligando. Meu marido, Tati, seu celular tá tocando. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, o que foi? Ela, Tati, pelo amor de Deus, eu tô toda grudada. O que eu faço? Eu falei, como assim? Tati, eu fiquei com dó e fui passando, eu tô debaixo do chuveiro e não consigo tirar. Eu falei, menina, vem aqui. Era 1h30 da manhã, eu fui socorrer ela. Mas aquilo foi muito engraçado, porque ela chegou toda colada. E pra mim tirar aquilo. Gente, não, com água piora a situação. Piorou muito mais, menina, mas foi um dos
Foi comédia, foi o que marcou. Imagina, olha, você deve ter muitas histórias Nossa, engraçadas, muitas. né? Eu não vou nem falar, né? As Não, clientes tem que coisa raspam a que não sobrancelha e pode- chegam lá pra me arrumar. Aí você É tem muito. que pintar, né? Tem De que fazer rena, tem que fazer- implantar. Gente, cada coisa. Tati, agora eu queria fazer um bate-volta com você, né? Que a gente já está chegando no final. Nós vamos fazer um bate-volta de pergunta e assim, você vai tentar responder para mim com uma palavra, tá? O que vier aí na sua cabeça. Ai, vou tentar. Vamos lá, vamos tentar responder em uma palavra. Então vamos começar. Algumas coisas você meio que respondeu, mas eu quero que você responda assim, uma palavra só. Um sonho. Um sonho? Clínica, minha clínica. Sua clínica. Um medo. De não ter filhos. Uma inspiração. Uma inspiração? Deus. Uma qualidade sua. Pontualidade. E um defeito. Chata. Eu sou chata. Na verdade, é exigente, né, Tati? Um momento inesquecível. Casamento. Ó. Se você não fosse ser nail designer, o que você seria? Nail design que eu seria? É. Vamos colocar... Contadora. Contadora, eu já vi que você é boa nisso, né? E o que não pode faltar no seu dia? Café. Café? Café. Uma frase, assim, que te define, né, o que você leva para sua vida. Uma frase? Pode ser um versículo da Bíblia também, alguma coisa assim. Mulher virtuosa, onde achará o seu valor excede de rubis. Que lindo, isso mesmo. E qual que é o papel da fé na sua vida? Tudo. Tudo, né? Tudo. E o que você diria agora, por exemplo, para Tatiana, de 9 anos de idade? Se você pudesse encontrar ela. Tati, você é foda. Você vai conseguir, né? Você vai conseguir, menina. Olha aí, conseguiu, Tati. Olha que bom. Parabéns por você ser essa mulher tão incrível, uma mulher inspiradora. Muitas mulheres, elas enfrentam, né, dificuldades, têm medo de empreender, mas você mostrou, né, que com fé, com determinação, é possível construir um caminho de sucesso, né? Então, você está de parabéns. Às vezes a gente não tem apoio das pessoas, como você já passou por isso muitas vezes, mas você não desistiu, né? E você lidou emocionalmente com essas de fases da sua vida e você encontrou forças, né, para seguir em Deus. Então, eu acho que a sua história hoje aqui para as mulheres é assim uma inspiração. Porque muitas mulheres que vão nos assistir agora, elas estão passando por isso. Talvez não na área que você passou, mas em outra área da vida, né? E eu gosto de trazer essas mulheres, assim como você, Tati. Por isso que nós te trouxemos aqui, por causa da sua história, mas nós sempre procuramos trazer mulheres aqui que têm histórias inspiradoras, que vão inspirar outras a tomarem uma atitude, né, de vencerem na vida, de repente para ter uma profissão nova, de repente para conquistar um sonho, de repente para ajudar o esposo no dinheiro da casa, na manutenção da casa, né, numa nova carreira. Então, eu quero parabenizar você por todo o seu esforço, por toda essa sua resiliência, pela sua fé, pela sua coragem, por você ter chegado até aqui e hoje poder estar inspirando tantas mulheres com a sua história. Então, nunca deixe de contar a sua história, da onde você veio, ali onde você começou com 9 aninhos e olha onde Deus te colocou agora e você tem sido bênção na vida das pessoas. Então, eu desejo que você consiga realizar esses sonhos, né, a sua clínica, o filho, né, ou a filha, e que você consiga realizar esses sonhos. Quem sabe dois, né? 2, né? Quem sabe 2. E que um dia, quem sabe você vem aqui de novo para contar aí essas outras bênçãos que você vai alcançar. Sim, vou sim, tá com bom, certeza. Tati? Vai vir contar pra gente da clínica nova, e quem sabe do bebê. Então, tem muita novidade aí para contar pra gente. Mas, por enquanto, siga aí seus sonhos, percorra esse caminho que vai valer a pena.
tá bom? Obrigada, Com fé, viu? com coragem, sempre. Então, que Deus abençoe sua vida. Leva um abraço lá pro pessoal, pra cidade de Promissão. Quem sabe um dia a gente vai conhecer Promissão vai sim. e tomar um caldinho de cana. Vai sim, você vai adorar. Que bom. Então, muito obrigada, viu? Deus abençoe aí sua vida. E para finalizar aqui nosso podcast, eu queria que você deixasse aí uma última mensagem, um abraço, sei lá o que você quiser falar, que você olhasse diretamente para essa câmera aí e falasse para as mulheres que vão nos assistir. Sim. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Eu espero que a minha história seja inspiração para muitas, né? E, assim, gratidão. Seja grata a Deus a tudo. Desde do que faltar até tudo que você tem. Hoje, olhando o que eu tive lá atrás, que não era nada, e hoje o que eu tenho é muito. Quem conhece a minha trajetória sabe. E, assim, se joga, não tenha medo, tenha fé. A fé move montanhas. Então, se você tem um sonho para realizar, foque nisso e realize. Você é capaz, você é mulher, você é capaz de tudo. Simplesmente se jogue de cabeça, de alma e não pense, se você não vai ter o apoio de muitos, você vai desanimar. Mas só que o único apoio que você precisa é o de Deus. E se todo mundo falar que não vai dar certo, bata o pé e faça dar certo. Você é capaz, você é foda, você é mulher. Isso aí, muito bem, Tati. Parabéns. Então, gente, esse foi o nosso Elas por Elas. Vocês viram, gente? Elas por Elas, nosso podcast é sobre isso. Força, inspiração, superação. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu agradeço a Tati por ter vindo aqui de longe, Promissão, mais de 1 hora de viagem. A Tati veio aqui hoje nos dar essa alegria de conhecê-la e de ouvir a história inspiradora dela. Então, muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe grandemente sua vida. E você, mulher que nos assistiu, não deixe de compartilhar esse podcast. Vocês viram que a história da Tati é uma história linda de alguém que venceu, que começou lá com seus 9 anos e está até hoje aqui firme, lutando a cada dia para ter uma vida melhor, para ter uma família. Então, é sobre isso que nós queremos falar e essa é a mensagem que a gente quer deixar para você hoje, para que você tenha sempre força, fé, resiliência, coragem, não pare de lutar, não desista e que você tenha também um dia uma história para inspirar outras pessoas a seguirem em frente, a não desistirem, tá bom? Então fica com Deus, grande abraço, muito obrigada, leva aí esse podcast para todo mundo, dá lá um compartilhar, né, Tati? Compartilhe esse podcast com as pessoas que você conhece, que você sabe que precisa ouvir essa história e acompanha a gente aí, tá bom? Sempre trazemos histórias inspiradoras e lindas para você. Um beijo no coração e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas. Tchau, tchau!